Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro It's Fever Time e hoje eu trouxe uma convidada muito especial. A história dela, principalmente comigo, ela tem um significado bem importante. Ela fez parte de todo o início, né, na minha trajetória de trabalho. Então estamos aqui hoje com Dani Haut. Seja bem-vinda. Grata pelo convite, Sabrina. Gente, a Dani, para quem não conhece ela é uma super pioneira na questão de cursos para a área da estética, né, Dani? Isso. Eu acho que foi uma, assim, realmente, pelo menos eu conheci esse mundo por causa da Dani, né? Então, só para introduzir um pouquinho também, lá no início, eu não lembro que ano que era. 2016. 2016, né? Eu comecei a trabalhar com a Dani na parte do marketing, então a gente produzia conteúdo, nem lembro se tinha Instagram nessa época, acho que era Facebook. Tinha, mas estava bem no início, forte mesmo ali na época era o Facebook ainda, como mídia assim principal, né? A nossa preocupação de atuação era no Facebook. Sim, e vocês tinham um grande desafio de levar cursos de estética para todo o Brasil, né? Exatamente. Quando a gente começou nesse projeto de organização de cursos na área da estética, era um movimento onde tinha, né, formações, cursos, mas era tudo muito atrelado a marcas. E os profissionais sentiam muita falta de chegar e ter cursos livres, ou seja, entender a técnica, o mecanismo de ação daquele equipamento ou daquele procedimento, onde ele tivesse o direito e a liberdade de escolher o que ele queria usar como produto, ou mesmo no equipamento, que ele pudesse trabalhar dentro daquele recurso com todas as terapêuticas, todas as possibilidades. E na época era tudo muito atrelado a uma marca. Sim. Então é esse o movimento que eu vi essa possibilidade na época de trazer cursos totalmente neutros. Sim. E hoje a gente tem curso se a gente quiser um curso de como fazer omelete, a gente encontra, né, hoje na internet. Mas assim, eu lembro que naquela época essa questão de cursos e principalmente o formato de cursos que vocês tinham realmente era muito inovador porque não existia, né? Então vocês levavam literalmente em todos os cantos do Brasil os melhores profissionais, né, para dar esses cursos, que eu acho que também começou uma questão aí de escolher bem as pessoas que vocês traziam, e eu acredito que as pessoas são, né, muito referências. Mas agora eu sei, Dani, que tu tem um novo desafio, né? Então, depois de toda essa tua jornada, que começou muito antes da questão dos cursos, né? Começou com uma marca de dermocosméticos, né? Que tu trabalhava, representava. Depois veio os cursos e agora tu teve a chance de realizar o teu grande sonho, que era conceber a tua própria marca de skincare. E aí eu trouxe a Dani hoje realmente para contar para vocês como que surgiu essa marca, porque eu acho que essa questão até do skincare é algo que se tornou parte da nossa rotina. Antigamente a gente não cuidava muito da pele, posso falar isso? A gente não cuidava tão bem assim da pele, às vezes não sabia como cuidar, às vezes não tinha acesso também, os produtos eram produtos muito caros, só tinha fora do Brasil. Então agora a Dani tem a marca própria dela, a Skin Therapy. E eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre como surgiu isso, de onde veio a ideia da Skin Therapy. Então, Sabrina, como você me conhece, acompanha aí há muitos anos, a Skin Therapy não surgiu do nada, né? A marca, esse sonho de ter realmente estar à frente de uma marca de dermocosméticos, trazer uma solução diferenciada para o mercado. Para você ter uma ideia, foi tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de graduação. Então, eu já defendi essa ideia de uma venda consultiva, de uma venda assistida. E eu tive a oportunidade, como você mencionou, de trabalhar numa grande indústria. Já no terceiro semestre eu fui convidada para trabalhar nessa fábrica que fica no Espírito Santo, onde eu tive a oportunidade de conhecer esse mercado nos bastidores, né? E a nível nacional, entender todo esse processo, como bem você falou, numa época que o skincare não era tão difundido como agora, as pessoas, pelo contrário, não tinham tanto acesso, não tinham tanta informação, não viam essa importância. Então, desde lá daquele tempo, eu tive a oportunidade de conhecer melhor esse setor. É algo que eu sempre fui apaixonada por cosmiatria. A gente falávamos de cosmetologia, mas eu entendo muito forte que quem trabalha quando fala de pele e produtos é a cosmiatria, é a ciência é a interação desses ativos, né, que tem nesses produtos, nessas formulações, e a química, a bioquímica, a reação que vai trazer na pele. Então, isso é uma ciência, cosmiatria, entender tudo isso. Uma responsabilidade também, né? Exatamente. E eu entendi
Isso desde o início da graduação, então ficou, como eu te falei, o meu trabalho de TCC, mas ficou um projeto, óbvio, que assim, buscando trabalhar dentro de uma responsabilidade, uma maturidade também profissional, porque né, a gente não sai da graduação já entendendo de tudo, até chegar a esse ponto de hoje estar à frente de uma marca. Com relação aos cursos também, ele me trouxe um nível de conhecimento muito profundo desse mercado, porque como você bem falou, nós atendemos a nível nacional, então a gente sabe que o nosso país é um país continental, então cada região aqui do nosso país ele se comporta de uma maneira, né? Por mais que é o mesmo, mas tem comportamentos de consumo diferentes, a gente tem também uma variação de clima muito diferente, a questão cultural, então tudo isso me trouxe ainda mais conhecimento para hoje estar atuando dentro desse mercado. Sim, porque cada cantinho do país a pessoa vai ter um tipo de pele, digamos assim, né? Além do tipo, também o estado cutâneo. Você também que viaja bastante, você percebe isso. Nós estamos aqui no litoral, a umidade relativa do ar lá em cima. Quando a gente vai para um local, por exemplo, Brasília, a nossa pele, ela se comporta de uma outra maneira. Então, além do biotipo cutâneo bem estabelecido, bem referenciado, quando a gente estuda, né, a parte ali de estruturação de um tratamento, de um produto, o entendimento da pele, tem também o estado cutâneo, que é aquele momento que depende do clima, do momento, às vezes, até emocional que a gente está. Nossa, sim. A medicação, que a gente, às vezes, está usando uma medicação. Então, tudo isso são vários pontos, né, e referências quando a gente pensa em estruturar um produto e estruturar uma rotina para esse cliente. E aí, entrando um pouquinho nessa questão de branding, né, que é a minha área agora, como que vocês escolheram o nome da marca? De onde surgiu Skin Therapy? A nossa proposta da marca é realmente trazer um produto que ele tem uma proposta terapêutica muito clara e muito eficiente. Então, é a terapia da pele, essa é a nossa proposta. Na nossa logo também tem uma digital, que a gente preza bastante também por essa individualidade, um atendimento, um produto realmente personalizado. Então, são pontos fortes assim que a gente busca estruturar dentro da marca. Então, nasceu dentro disso. Tanto eu como a minha sócia, uma farmacêutica muito respeitada aqui no Brasil, nós duas temos aí mais de 40 anos de experiência dentro desse mercado, né, no nosso trabalho profissional, então não são 40 dias, Sim. Não são 40 meses. É importante falar isso, né? Não chegamos assim com todo respeito às demais marcas, né? A gente vê um movimento, principalmente na pandemia, muitas, e até pessoas assim, enfim, que não tem nada a ver com o setor, abrindo as suas próprias marcas, sem entender de coisas que nós achamos tão importantes, como a pele, é algo que nós mais estudamos aí nesses anos, é algo que eu nunca me sinto ainda que eu estou pronta e é algo que eu quero sempre mais estudar. Nós somos apaixonadas por esse órgão que é a nossa pele. Entender de produtos, então é outro ponto bem importante. Quando você fala assim, entendimento de produtos não é só de ativos, porque hoje os ativos, eles são importantes sim, a gente trabalha com uma tecnologia, foca muito em tecnologia, né? A gente tem assim estruturas que a gente prioriza, mas a tecnologia está como um lastro da nossa empresa, mas também entender que não é só o ativo, a estruturação dessa fórmula conta muito, os Sim. ingredientes. Porque... Não é só colocar no rótulo, né, que tem esse ativo, não é jogar lá dentro do produto. Exatamente, e ser uma marca congruente, porque o que acontece? Às vezes tá lindo, assim, tá muito romântico a elaboração daquela fórmula, né? Ela é vegana, ela é orgânica, ela não faz teste em animais, ela tem aquele ativo no percentual X. Mas quais os outros ingredientes que estão na formulação? Ali que está a carga tóxica e é ali também que você consegue fazer uma sinergia dentro da formulação que você entrega resultado. Sim. Eu acho isso muito legal, eu acho que um dos principais diferenciais, né, da Skin Therapy é realmente esse olhar para o todo e pensar na pele como, não como só uma parte externa, né, mas como tudo que a gente faz está interligado. Então, aquela linha de vocês que é a linha que tem, ai meu Deus, que tem o canabidiol lá e que, como que é o nome da linha?
é Skin Vibe. Skin Vibe, essa linha é sensacional e eu acho que assim, não existe, pelo menos até hoje, não existe nada no mercado como isso, né? Eu queria também que tu contasse um pouquinho sobre como vocês pensaram em criar essa linha. Então, essa linha é algo bem novo, né? Algo que está sendo bem estudado, que é a psicodermatologia, é algo que está sendo bem estudado lá fora. Hoje, por exemplo, quando eu estou à frente, atendendo um volume, como eu te falei, o macro, né? Entendendo o macro, a minha preocupação não é só apenas a exposição solar. Hoje, para mim, o grande vilão das disfunções estéticas, eu atribuo ao nível de cortisol, ao nível de ansiedade, que hoje você atender um cliente, um paciente que não esteja num quadro de ansiedade, Sim, é quase que você raro. para assim, nossa, ser humano, vamos sentar, eu quero te conhecer melhor, né? Então, é aí o que a nossa geração está vivendo. Então, o que isso atribui? Aumentando o nível de cortisol, aumenta o nível de inflamação, que aumenta, digamos assim, todas as disfunções estéticas, a grande maioria, em questão de alguma queixa na pele, tem um fundo inflamatório. Então, quando você tem um cortisol alto, um nível de inflamação alta, não adianta você ter um ativo, por exemplo, que ele tem uma proposta clareadora, ou ele tem um ativo ali secativo, com uma proposta em trabalhar ali nos mecanismos de ação de uma acne, se você está o tempo inteiro, digamos assim, o teu corpo, né, sendo agudizado pelo nível de cortisol e inflamação. Então, hoje, a psicodermatologia é algo bem estudado e bem fundamentado, com uma literatura bem robusta, e nós trouxemos ativos que são neuropsicocosméticos, que tem a ação cannabidiol-like, que você diminui o grau de inflamação na pele, que você também, através de mediadores químicos, você libera ocitocina, dopamina, melatonina na pele. Então, a gente fala que além dessa questão terapêutica de diminuir o grau de inflamação, são dermocosméticos que emocionam. Sim, e as embalagens são maravilhosas, né? Além dos cheirinhos, eu acho que, obviamente, essa questão do embasamento científico, técnico, os ativos são muito importantes, mas assim, eu acho que a cereja do bolo, realmente, as embalagens são maravilhosas e os cheirinhos são gostosos, que eu acho que a gente também precisa ter faz parte, né? O sensorial, a gente faz o skincare, tá fazendo quase que a terapia mesmo, né? O momento que a gente ritual, calma. né? Hoje o skincare, Isso. ele passou assim de um momento só de, eu vou tratar uma queixa que eu tenha na minha pele, e passou a ser um ritual de reconexão. É algo que a gente também enfatiza isso muito dentro da marca, sabe? Que você consiga ter um momento que você tem uma reconexão nessa vida agitada, acelerada, essa pressão que a gente tem, e você ter aquele momento onde você pode parar, se olhar e se reconectar e retomar dentro da sua essência e aí seguir em frente. Essa é uma proposta muito grande também. Então a gente trabalha com várias frentes. Volto a falar, muito bem embasado, com uma literatura robusta que nos norteia, para não ir num achismo, porque a gente achou que isso é legal e vamos fazer. Ativos extremamente tecnológicos, a gente trabalha muito com biocompatibilidade e fitoativos, mas com muita tecnologia envolvida. Outro ponto importante também, que isso é uma coisa que quem entende de pele e principalmente de cosmiatria, nós buscamos ativos padronizados. Porque a gente consegue ter digamos assim, um controle dessa eficácia, porque a gente precisa ter um padrão, e aí a gente consegue, através de uma compra, hoje os maiores fornecedores de matéria-prima são do mercado europeu, então a gente tem uma indústria própria. Outro ponto que eu considero forte, assim, nós não somos uma empresa, uma marca que tem uma empresa que terceiriza o nosso processo, todas as frentes, desde a produção, da pesquisa e desenvolvimento, o processo de produção dentro da indústria, a logística. Então, tudo passa, nós temos, digamos assim, um controle de tudo, para ter uma entrega diferenciada. E até pensando na questão de brand, né, de posicionamento, de marketing, produto, né, tudo isso está muito interligado. Só assim, pelo menos na minha opinião, né, como pessoa que trabalha com marketing, com branding, só assim a gente consegue realmente controlar aquilo que a gente está entregando para o cliente, né? Porque todos esses pontos, eles interferem no produto final, eles interferem na experiência do cliente.
E assim, até falando sobre experiência, né? Experiência é uma coisa que vocês entregam muito. Eu fui na loja, eu vivi uma experiência que foi maravilhosa do atendimento, né? Como vocês falaram, muito dessa questão da venda consultiva, de contar para o cliente como que ele pode usar, educar esse cliente, porque como cliente mesmo, às vezes a gente vai numa loja, vai numa farmácia, a gente fica totalmente perdida, né? E na Skin Therapy não, a gente vai lá e tem praticamente uma aula sobre cada produto. E uma outra coisa que eu achei muito legal, assim, que é um super diferencial de vocês também, é a questão da combinação, né, da mixologia, que eu acho que esse termo também é um termo bem novo. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais para as pessoas que estão assistindo a gente sobre o que é essa mixologia no skincare, como que funciona, como que a gente pode ou não combinar os ativos e como vocês realmente pensaram nos produtos da Skin Therapy para se casarem mesmo, né, para combinarem na nossa rotina. Então, a gente tem assim como marca, nós somos muito criativas, tanto a minha sócia como eu, né, a doutora Fernanda Chauvin, essa farmacêutica, onde a gente cria muitas coisas. Então, o nosso grande desafio é justamente entregar tudo isso e mostrar esse diferencial que a gente está trazendo novo no Brasil. Como você falou, o nosso ponto forte também é de um trabalho educacional, nunca passando por uma prescrição médica, é sagrado para nós, ou por uma prescrição de um outro profissional que nos direcione, mas trazendo esse trabalho educacional, não vendendo, não entregando para a pele o que ela não precisa. Um dos maiores lemas nossos é assim, entregar para a pele apenas o que ela precisa, nem mais, Sim. nem menos. Por conta do que? Dessa responsabilidade que a gente tem por esse órgão, né, que é a pele. Então, entendendo todo o mecanismo, o funcionamento dessa pele, seria muito irresponsável da nossa parte um comércio só por, né, digamos assim, uma venda de livre demanda. Então, por isso que a gente tem esse trabalho, como você citou, educacional e orientativo. Com relação à linha de mixologia, é a primeira linha também que a gente vem, além do neuropsicocosmético, a gente vem... Isso é muito legal. Com essa Por abordagem. mim, eu só ficava naquele cantinho da loja lá, fazendo a minha mixologia. Então, para fazer uma analogia, para ficar mais simples, né, para esse consumidor entender, é como se você fosse preparar drinks de dermocosméticos. Então, nós temos ali a linha da mixologia, onde nós temos 3 bases, que na verdade de básica ela não tem nada, são fórmulas bem estruturadas, com foco em reparação cutânea, enfim, todos os ativos que a gente necessita, em texturas e veículos para uma pele que precisa de uma textura mais leve, uma intermediária e uma mais estruturada. E aí nós temos várias possibilidades de boosters, ou seja, sérums, né, extremamente concentrados, são como soros, num grau terapêutico muito alto, que a gente consegue ensinar esse cliente, ouvindo de uma prescrição, como ter digamos assim, personalizar esse tratamento. Vou exemplificar. Você compra, eu te conheço, né? Eu indicaria uma base mais leve. Então, você tem aquela base. Aí você tem uma dermatite. Então, você tem ali, hoje nós temos também, muitas pessoas não sabem ainda, da eficácia da vitamina B12 na pele, com grau muito eficiente para diminuir a inflamação, para quem tem rosácea, dermatite, acne. Nós temos esse booster, então você pode fazer ali, dependendo, claro, da avaliação, aplicar. Ao mesmo tempo, você queira falar, eu quero melhorar o grau de hidratação, dar um suporte a mais. Então, você entra com um sérum de ácido hialurônico, né? Quero melhorar a ação antioxidante, ou em alguns momentos a minha pele se comporta dessa forma, então você pode ir lá e modular e fazer a misturinha na hora. Então é bem interessante e bem personalizado, que essa é a nossa proposta. Muito personalizado. E é legal que a gente muda, né? Então, como tu falou, vou viajar para o norte, então minha pele lá fica de um jeito. E aí eu vou personalizando o meu skincare, porque isso que é uma coisa que às vezes até não é muito falada, né? Que a pele, ela não é a mesma pele o resto da vida, ou os 365 dias do ano. Só que as pessoas, eu acho que aí é até um desafio para vocês no marketing, né?
comunicar isso para as pessoas de que a pele muda e a gente tem que adaptar essa rotina de skincare. Então, por isso que eu acho que assim, essa linha da mixologia de vocês é muito diferenciada no mercado e com certeza, à medida que as pessoas forem conhecendo, tendo conhecimento de que elas precisam fazer essas adaptações na pele, vocês vão alcançar um mercado assim gigantesco, porque a gente vai sentir literalmente o efeito disso, né, dessa mudança, dessa adaptação na qualidade da nossa pele. Essa é a proposta, né, da linha, da gente ter trazido esse conceito justamente para auxiliar tanto o cliente final, como às vezes até um profissional, porque hoje assim, o que fideliza? Você que está trabalhando aí nesse do marketing, o que fideliza? Resultado. Não adianta a gente ir por outro caminho, florear, que não adianta, é resultado. Só que o nosso foco é sim no resultado, é sim algo que nunca gere um dano nesse tecido tão importante que é, né, esse órgão que é a pele, mas que tenha fórmulas muito concentradas e muito inteligentes e funcionais para que você consiga entregar isso. Então, essa linha você consegue, né, modular tudo isso e personalizar. Como você falou, às vezes nós mulheres, por exemplo, dependendo do período do ciclo, a nossa pele se comporta de uma forma. Muitas de nós sofremos com isso. E como que nós vamos? Aí nós temos aquele produto estático que ele está ali, daquela forma. Então, imagina nesse momento você poder modular e personalizar dentro do teu momento, do teu ciclo. Outro ponto que a gente também fala bastante, até eu vi que alguns colegas que foram para o congresso agora, para o INCAS, né, lá em Paris, falaram bastante do ciclo circadiano e a pele. Então é outra coisa que a gente traz bastante também. Tem alguns momentos que